E aí, gente, eu sou o Pecinha, bem-vindos ao projeto iniciado. E nesse vídeo eu vou fazer o iceberg de Batman Arkham. Simplesmente o vídeo que eu tava pensando em fazer já faz um ano, mais ou menos. Muito tempo que eu tava planejando fazer esse vídeo, né? E daí finalmente eu vou fazer. Eu acredito que esse vídeo vai ser muito bom. Não sei, né? Vai depender do jeito que eu for bem, dos curiosidades, easter eggs, segredos, teorias, detalhes obscuros, tudo mais que eu separei aqui. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito rico em detalhes. E antes de começar o vídeo, é claro, eu preciso de falar uma coisa importante. Deixa o gostinho, né? Se inscreve no canal, porque esses vídeos aqui como vocês estão vendo, eu parei um pouco nos reacts. Claro que ainda vai continuar com os reacts, é óbvio, mas eu também queria fazer um pouco de vídeos que eu queria muito fazer, né? Eu fiz as 6 partes lá de ranqueando os personagens das animações lá da DC. Não sei se lançou todas as partes enquanto tá lançando esse vídeo, não sei. Mas eu fiz as 6 partes. Eu tô gravando esse vídeo quando eu já fiz as 6 partes. E recomendo vocês assistirem mesmo. Tira! Tira! Aqui eu acho que garanto que vai ser muito grande mesmo. Eu não sei quanto tempo, mais ou menos. Eu acho que eu vou dividir isso aqui em 2 partes. Mas o iceberg vai ser longo, né? Vai ter 2 partes. As 2 partes vão ser muito longas, muito porque é muita coisa para falar. E iceberg, como vocês podem, quem aí já conhece, já sabe que icebergs são mais longos. Então eu não vou fazer um vídeo aqui de 30 minutos. Vai ser vídeos de 2 horas, 3. Vai depender do quanto eu conseguir, né? E daí eu vou gravando em dias diferentes, talvez. Então, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer 3 horas assim, plau, seguidas. Então, vai ter vezes que eu vou gravar em dias específicos, tá? E também gostaria de falar também, antes de falar que para vocês deixarem o gostinho e se inscrever, porque esses vídeos vão dar muito trabalho. Já tô até prevendo que vai dar um trabalho de fazer, de editar esses vídeos, que é loucura mesmo. Mas também queria falar, antes de começar o nosso querido iceberg, né? Eu queria falar que esse vídeo contém spoilers da história dos jogos, quanto do Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins, Batman Arkham Knight e talvez até um pouco do Batman Arkham Shadow. Então eu recomendo que vocês, eu tô fazendo esse aviso aqui para vocês porque pode ser que vocês não tenham jogado, né? Alguém que está assistindo o vídeo não tenha jogado alguns desses ou todos, né? Ou só tipo, sei lá, um, e não quer receber spoiler. Então, caso você não queira receber spoiler, eu recomendo que você deixa para assistir esse vídeo mais tarde, ou jogar os jogos primeiro antes de fazer esse vídeo, se você se importa com spoiler. Se você não se importa com spoiler que nem eu, então você pode assistir o vídeo tranquilamente, tá? É só um aviso aqui, caso vocês tocarem nesse vídeo paraquedas, mesmo sendo um iceberg de Batman Arkham, e obviamente eu vou falar dos jogos, pode ser que alguém espere que eu fale detalhes assim da história, mas eu vou ter que falar, porque isso faz parte do vídeo. Então fazendo esse aviso aqui para vocês, né? E também agora, né, sem enrolações, né, porque a gente já estamos enrolando muito. Mas antes de começar realmente o vídeo, também queria falar como eu vou separar os tópicos aqui dos vídeos. Acho que eu vou separar aqui como vocês sabem, do topo do iceberg até as profundezas máximas, que daí já é as teorias absurdas e teorias de gente que usou muito crack. Acendo um cigarrinho, tiro o meu calção, entro lá no mato, vou dar o meu... Enquanto eu estava fazendo essas teorias, que são as partes mais para os últimos, e as primeiras partes mais ou menos são teorias que poucos conhecem, ou detalhes que são verdadeiros, mas também pouca gente conhece. É só isso.
tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, Mas falando pegadinho. sério. Não, não é pegadinha, falando sério. você Eu vi a história desse jogo, tá? Eu não joguei, né? Porque é um jogo de realidade virtual. Eu não sou rico pra comprar essas coisas assim. Mas eu assisti a história completa. Acho que o canal Morgan BR, ele fez uma narração assim do jogo. E realmente tá bem bom, tá? Recomendo que vocês assistam. E foi através desse vídeo que eu descobri assim a história desse jogo. Realmente a história dele é bem interessante. Claro que vocês não vão poder jogar, né? Porque é um jogo de VR, mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele, que é a história de Batman Arkham Shadow. Eu recomendo que vocês assistam, que realmente é uma história bem interessante assim, que é canônico no universo Arkham. Até inclusive aparece o Dick Grayson antes de se tornar o Robin, até bem da hora também. Recomendo que vocês assistam o vídeo dele e não joguem, né? Porque realmente não tem como jogar esse jogo. Ele já nasceu quebrado, mas a história dele é bem interessante, tá? Depois de Batman Arkham Asylum, depois de Batman Arkham City, na verdade depois de Batman Arkham City, a prisão Arkham acaba sendo fechada. Até que mostra no Batman Arkham Knight que ambas as prisões fecharam depois. No Batman Arkham City, eles mostram que o Asilo Arkham, depois dos eventos com o Coringa, ele fechou e foi comprado pela Tiger, que é a prisão, que é os guardas do Hugo Strange. Eles compram o Asilo Arkham e daí, consequentemente, criam Arkham City. Depois que o Batman derrota o Hugo Strange e a Tiger em si, ele fecha o Arkham City e fecha aquela parte de Gotham que foi feita para fazer o Arkham City. E daí, depois dos eventos lá, fica tudo fechado, a Arkham City, e aí, consequentemente o Asilo Arkham ainda está lá parado. Mas também mostra que eles não vão ficar parados para sempre, porque mostra que no Arkham Knight que o Bruce Wayne estava investindo para o Arkham City, para a parte de Arkham City, né? A parte de Gotham que foi feita para Arkham City, que é a parte mais do subúrbio de Gotham, a parte que tem mais crimes, que é mais pobre, que ele volte a funcionar depois dos eventos do Arkham City. A gente não vê isso funcionando no Arkham Knight, muito porque a gente está lá e clicando no espantalho, daí a gente não vê muito isso. A gente consegue ver o Arkham City de fundo, lá no fundo do cenário, mas a gente não consegue muito entrar nele, né? Muito porque era a cidade do Arkham City, e daí já tem a cidade do Arkham Knight, então a gente não consegue entrar lá no Arkham City. Mas o plano como já tá nos files do Arkham Knight, o Bruce Wayne está querendo reconstruir Arkham City. Na verdade, não reconstruir Arkham City em si, reconstruir essa parte de Gotham que foi feita para Arkham City, para ela voltar a funcionar tal. E daí, consequentemente, o Pinguim vai voltar a ter o seu Iceberg Lounge e várias outras coisas aí que Gotham vai ter de novo. A gente não sabe que isso vai dar certo ou não, muito porque não teve mais nenhum Batman Arkham depois. A gente não sabe o que aconteceu depois, se realmente a parte que foi feita de Gotham para Arkham City voltou a ser uma parte da cidade, a Arkham City voltou a ser parte de Gotham. A gente não sabe muito bem porque não teve mais a Batman Arkham depois disso. E também não é mencionado no Esquadrão Suicida e nem nada que a parte de Arkham City voltou a funcionar. Mas o Asilo Arkham, o famoso Asilo Arkham, no Esquadrão Suicida mostra que ele voltou a funcionar. A prisão Asilo Arkham voltou a funcionar depois de Arkham Knight, porque a gente já sabe, né, que depois de Arkham Knight a gente prende os vilões, mas a gente prende eles lá no DCPD, a gente não prende eles realmente no Asilo Arkham. Então acredito que depois de Arkham Knight eles fizeram de novo Asilo Arkham funcionar, agora sem Coringa, sem realmente
o cara que foi responsável por ter feito aquela rebelião no Asilo Arkham, e daí o Asilo Arkham voltou a funcionar lá. Muito porque a Amanda Waller lá naquela porcaria do Esquadrão Suicida, ela contrata o Esquadrão Suicida lá no Asilo Arkham. Até a gente consegue ver as portas, características do Asilo Arkham. A gente consegue ver que aquele cenário é o mesmo quando a gente começa o Batman Arkham Asylum. Então a prisão Asilo Arkham está voltou a funcionar depois de Arkham Knight. Mas a gente não sabe muitos detalhes disso. Claro que Esquadrão Suicida foi um flop, e pode ser também que depois de tudo a Rocksteady desconfirme o que aconteceu em Arkham, no Esquadrão Suicida, e daí eles realmente mostrem lá, sei lá, no próximo jogo do Batman Arkham, que na verdade o Asilo Arkham não voltou a funcionar. Pode ser, mas por enquanto o Esquadrão Suicida infelizmente é canônico. E daí o Asilo Arkham está voltando a funcionar. Voltou a funcionar depois de No céu tem pão. de Batman Arkham Knight. E a Arkham City talvez também tenha voltado a funcionar. A gente não sabe muito porque a gente sabe que o Bruce Wayne está querendo financiar aí o retorno dessa parte da cidade. Mas a gente não sabe que realmente isso foi bem sucedido. Já que a gente sabe que depois o Bruce Wayne, né, vai jogar no Vasco depois do Batman Arkham Knight. Então a gente não sabe muito o que aconteceu depois disso. Mas a gente sabe que Arkham City estava planejado para voltar e o Asilo Arkham voltou. Batman do Futuro, uma série animada que lançou lá no final dos anos 90 e também começo dos anos 2000. Ela se passa no mesmo universo de Batman The Animated Series, só que no futuro, né, obviamente, onde o Batman não é mais Bruce Wayne, e sim Terry McGinnis, e o Bruce Wayne aparece para ajudar esse novo Batman, só que agora ele está mais velho. Enfim, na saga Arkham, a gente consegue ter o uniforme do Batman do futuro nos jogos. No Batman Arkham City, que é o primeiro jogo que a gente consegue ter trajes alternativos, a gente tem o traje do Batman do futuro. Ele é meio bizarro, mas tem, né? Tem o traje do Batman do futuro. E daí também no Batman Arkham Knight também tem o traje do Batman do futuro, só que esse aqui mais moderno, bem mais tecnológico, bem mais realista do que o desenho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho até legal, mas é bem diferente da animação. Mesmo achando que se tivesse um jogo do Batman do futuro, ele seria mais ou menos mais na pegada do Arkham Knight do que do Arkham City. E depois que acabou o Batman Arkham Knight, finalizando assim a saga Arkham, a gente sabe que parece que vai voltar e alguma coisa assim, mas realmente eu não tenho muita fé que vai ser bom. Então é melhor a gente continuar com os jogos antigos mesmo. Mas muita gente quer que a saga Arkham continue, mas não com o Batman Bruce Wayne. Sei lá, entre o Batman Arkham Origins e o Batman Arkham Asylum, que tem muita coisa para contar. Ou sei lá, depois de Batman Arkham Knight, eles querem que tenha Batman do futuro. Eu também. Muito porque o que fez a maioria dos roteiros do Batman Arkham foi Paul Dini, que foi o responsável por também fazer o roteiro de Batman The Animated Series e também de Batman do Futuro. Então muita gente teoriza que o futuro da saga, perdão, um trocadilho, isso é uma piada bem gostosa. vai ser Batman do futuro. Daí a gente não sabe muito como poderia ser, se realmente vai ter, mas é um desejo aí dos fãs de ter da saga continuar, só que com o Batman do futuro. Porque até que pode ter algumas evidências que realmente poderiam levar a ter um jogo do Batman do futuro. Muito é as roupas, né? As roupas que a gente consegue ter do Batman do futuro no Arkham. Também o fato do Coringa morrer, porque no Batman Arkham, lá no Batman do futuro, o Coringa morre, mas daí ele passa a sua memória pro Robin, do Tim Drake.
Provavelmente isso não vai acontecer se tiver um jogo do Batman do futuro, mas os pilares aí que tem meio que uma espécie de clone do Coringa no Batman do futuro, pode ser que aconteça a mesma coisa, pode ser que o Coringa volte no Batman do futuro, só que como uma espécie de clone, alguma coisa assim, que daí eu já vou falar mais tarde, do clone do Coringa, do possível clone do Coringa. O Senhor Frio aparece também lá, e aqui que ele aparece lá de forma imortal, porque mostra que depois que o Victor Freeze virou o Senhor Frio, ele ficou imortal, e daí ele é condenado a viver para sempre. A gente não sabe se o Senhor Frio é imortal na saga Arkham. A gente sabe que ele morreu na DLC do Batman Arkham Knight, que daí eu já vou falar também mais tarde. Mas na própria animação mostra que o Senhor Frio morreu e ele sobreviveu, muito por causa que ele tá condenado a viver para sempre. Pode ser que aconteça a mesma coisa assim com o jogo do Batman do futuro. Então pode ser o gancho para ter um jogo do Batman do futuro, tem. Aí daí a gente tem que ver que a Warner vai querer fazer um jogo do Batman do futuro. A gente sabe que vai fazer muito dinheiro, porque é Batman, né? Especificamente, ainda mais fazendo um jogo assim, mais diferente assim, Batman do futuro e tal, uma cidade mais futurista. A gente podendo voar realmente com o Batman, porque o Batman do futuro voa, né? Ao contrário do Batman, que só plana. Então o Batman do futuro é um desejo muito dos fãs da saga Arkham. Minha opinião, eu acharia da hora se tivesse um jogo do Batman do futuro, mas eu também queria que tivesse uma continuação assim com um jogo do Batman do Bruce Wayne. Infelizmente, Esquadrão Suicida tirou todos os nossos desejos assim de ter jogo do Superman, jogo do Justiça. Eu queria que tivesse um jogo do Superman, um jogo da Liga da Justiça também. Eu queria que tivesse um jogo do Batman do futuro, do Superman, da Liga da Justiça. Mas se a gente não ter jogo do Superman, a gente não vai poder ter jogo da Liga da Justiça, que pelo menos tem um jogo do Batman do futuro também. Então você fechou nessa. Então eu tô de acordo. Eu acho que seria muito bom se a franquia Arkham continuasse com o Batman do futuro. E daí vocês comentam aí o que vocês acham. O que vocês acham de Batman do futuro Arkham? Bem, a gente sabe que o Batman é o Batman, né? Ele não morre com nada, mas a gente descobre que o Batman ele morreu em Batman Arkham Knight, mas daí a gente descobre assim que ele morreu ou fugiu à própria morte. E daí tem essa pulga atrás da orelha. Eu sempre achei que o Batman não morreu, tá? No Batman Arkham Knight, e que na verdade ele fugiu à própria morte. Mas daí tem gente que acha que ele realmente morreu, enfim, cada um tem ver do que acho que eles acham melhor. Mas no Esquadrão Suicida, né, eles explicam que o Batman, que aquele cara lá que tava usando o gás do medo com roupa de Batman, na verdade era o próprio Batman, que ele enlouqueceu depois dos eventos de Batman Arkham Knight. E daí o Superman vai lá, consola os Batman. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Eles formam a Liga da Justiça. O Esquadrão Suicida, como a gente pode lembrar aí, a Arlequina dá um tiro no Batman, numa cena muito vergonhosa, assim fazendo o Batman morrer 2 vezes na saga Arkham. Mais ou menos, mesmo o Esquadrão Suicida não sendo realmente do Arkham, é do mesmo universo, mas ao mesmo tempo também não é, porque é muito diferente. Mas enfim, é do mesmo universo e o Batman morreu 2 vezes. Faleceu. A gente sabe que em muitos jogos a gente não consegue jogar com um vilão, e sim só com um herói. Como a gente consegue ver a gente jogando com os vilões muito só nos jogos do Lego, que também no Lego Batman a gente pode jogar com Coringa, com Cara de Barro, Espantalho, todos os vilões do Batman, e daí também vai de outras franquias como Marvel e tal. A gente consegue controlar os vilões, mas em geral nos jogos a gente não controla muitos vilões também. É bem raro a gente conseguir controlar os vilões. E mais no Batman Arkham a gente consegue controlar o Coringa. Não de como a gente imaginava, uma campanha só com o Coringa, não é bem isso. Mas tem momentos nos jogos que a gente controla o Coringa.
No Batman Arkham Asylum, o primeirão, tem no modo dos desafios, a gente consegue jogar com o Coringa também, olha só. Na campanha de desafios, que é a campanha mais inútil de todos os jogos do Batman Arkham, e até no Resident Evil, que tem aqueles modos de mercenário, aquelas bosta ali que eu não sei porque tá no jogo. Você é um cocô. E o outro jogo que o Coringa também é jogável é no Batman Arkham Origins, onde a gente controla o Coringa num momento no jogo onde a gente, acho que vocês lembram, né, quem jogou o Arkham Origins sabe, tem um momento que a gente controla o Coringa, e também o Coringa tá disponível no modo desafios, junto com o Exterminador também, que está disponível também para jogar. É mais ou menos uma curiosidade mesmo, tá? Porque essa primeira camada é bem mais curiosidade do que qualquer coisa. Enfim, daí comentei se vocês sabiam, se vocês não sabiam. No trailer de Arkham City a gente consegue ver um pouco do visual do Coringa quando ele fica doente. A gente sabe, né? O Coringa fica mó feio. Não que curado ele seja bonitão, mas ele doente ele fica totalmente estragado. Mas aqui também eles mostram um pouco do Coringa doente aqui no Batman Arkham City. E até muito mais bizarro do que o que teve realmente no jogo original mesmo. Vocês podem ver aí na imagem, não sei se eu vou conseguir achar a imagem, mas aí tá mostrando aí um Coringa totalmente bizarro e satânico do trailer, do primeiro trailer de Arkham City. Depois ele já melhora um pouquinho, não que seja menos bizarro, né, porque o Coringa doente fica muito bizarro, mas aqui ele fica ainda mais bizarro, né? Parece que eles mudaram um pouco a textura assim do Coringa. Mas enfim, não sei se era só um CGI bizarro e que na verdade o plano original da empresa era realmente fazer o Coringa daquele jeito lá que a gente vê. E isso é só uma animação bizarra. A gente não sabe, a gente só sabe que esse deveria ser a primeira versão do Coringa doente. Realmente. Agora vamos aqui para uma teoria aqui, que é na DLC do Batman Arkham City, que a gente enfrenta a Mulher Gato, quer dizer, a Mulher Gato não, a Arlequina que tá em luto com a morte do Coringa, e a gente controla até o Robin nessa DLC, mas não é muito o que eu também estou falando falar. O detalhe é que durante a gente vai lá, a gente consegue ver posters do Projeto Cadmus. E caso vocês não lembrem, o Projeto Cadmus é um negócio assim que faz clones dos heróis e é muito famoso no universo DC. Inclusive o Superboy ele foi feito por causa do Projeto Cadmus. O Superboy lá, até no desenho do Liga da Justiça Sem Limites, a Amanda Waller faz heróis lá que são do Projeto Cadmus. O Projeto Cadmus é um negócio bem até famoso assim no universo DC. E daí aparece muito esses pôsteres no Batman, na DLC do Batman Arkham City. E daí o que muita gente levou como teoria, que o Coringa foi clonado pelo Cadmus, e que na verdade tem um Coringa clone, e ele apareceria no Arkham Knight. A gente sabe que o Coringa clone não apareceu no Arkham Knight, e ele só apareceu como uma alucinação Coringa, mas eu acho que eu também compro essa teoria. Vocês podem achar meio bizarro, mas eu compro, porque o Coringa clone, ele poderia demorar para ser feito. Poderia ser que eles demoraram para ser feito, ou o Coringa ficou guardado lá para ele não atacar no Batman Arkham Knight, e que na verdade ele atacaria em outro momento. E daí também me levaria em conta também o jogo do Batman do Futuro, que poderia ter poderia ter clonado o Coringa, e daí é só acordarem ele no Batman do Futuro. Daí é problema dos roteiristas do porquê que o Coringa foi acordado só no futuro, onde o Bruce Wayne já tá mais velho, já tem outro Batman, e daí já é problema dos roteiristas, não é meu. Eu acharia bem massa se tivesse um plano assim, tipo que eles clonaram o Coringa lá no Arkham City pra ele atacar de novo no Batman do Futuro,
porque poderia ser que o Coringa quis se clonar, muito porque ele meio que já sabia que morreria no final daquela noite lá de Arkham City. Então meio que ele transbordou o sangue dele pro Cadmus e pra Amanda Waller para clonarem o Coringa para ele atacar no futuro. Acho que seria até um negócio interessante, e seria um ótimo jeito, na minha opinião, de trazerem o Coringa de volta no jogo do Batman do Futuro. Pode ser que tenha um jogo do Batman do Futuro e o Coringa não apareça, muito porque o Coringa já morreu também, né? Mas a gente tem que ver em conta que o Coringa também já morreu no desenho do Batman do Futuro e ele volta. Da mesma forma que eu disse, como um clone. Na verdade não foi como um clone, na verdade ele colocou um chip lá no Tim Drake e tal, mas eu acho que assim como clone eu acho que funcionaria mais. E daí vocês comentam aí o que vocês acham das teorias, se acham ela muito bizarra. Bizarra ela é, né, mas eu acho que daria certo se fizessem isso, caso eles queiram trazer o Coringa de volta pro Batman do Futuro. Acho que seria uma boa escapatória. E daí mostrarei por que esse Coringa não aparece no Arkham Knight, porque estaria sendo armazenado e não foi solto antes, e daí ele só vai ser solto só no Batman do Futuro. Enfim, eu não sei, isso daí já é mais teoria minha do que teoria dos fãs mesmo, tá? Mas, enfim, aí vocês comentam o que vocês acham do clone do Coringa. Camada 2, Embate Camada 2. Começamos aqui como, né? Começamos como aqui na camada 2. Agora vamos aqui para teorias de cracudos, de gente que fuma muita maconha, que são essas teorias aí malucas também, mas também vai ter coisas que fazem sentido, né? Não sei qual, mas algumas vai. Esse aqui é que o Cavaleiro de Arkham, ele na verdade não existe, e é uma ilusão na mente do Batman. Vocês vão entender. Nessa teoria, o Cavaleiro de Arkham, na verdade, não é necessariamente o Jason Todd, e sim um cara aleatório lá que é capanga do Espantalho, e que na verdade ele pensa que é o Jason Todd muito porque ele se culpa da morte do Jason Todd, e daí ele imagina, por causa das alucinações do Espantalho, que o Cavaleiro de Arkham na verdade é o Jason Todd. Mas na verdade o Cavaleiro de Arkham é um cara aleatório que não tem nada a ver com o Jason Todd. Essa teoria não faz nenhum sentido, mas é tão melhor do que tem na realidade, porque seria uma parada diferente, tipo, ele pensar que o Jason Todd mas na verdade ser outro cara. Com certeza não é, né? Com certeza o Jason Todd existe, teve a DLC dele depois, no Esquadrão Suicida dele é mencionado também. Então acredito que essa teoria é falsa, né? Com certeza é falsa, mas tipo, se for forçar um pouquinho, até que é bacana, né? É legal, mas não é verdadeira nem aqui nem na China. Quem fala a verdade não merece castigo. Esse aqui até que faz mais sentido. Esse aqui faz bem mais sentido do que o Cavaleiro de Arkham não existe. Que é que o Batman já sabia que o Cavaleiro de Arkham era o Jason Todd. Porque muita gente desconfia, porque tipo, ele via visões do Jason Todd sendo morto bem na hora que ele tava desconfiando de quem era o Cavaleiro de Arkham, que era alguém que era conhecido do Batman. E muita gente pensou, não, como o maior detetive do mundo não sabia que o Jason Todd era o Arkham Knight, o Cavaleiro de Arkham. E nessa teoria explica que ele já sabia há muito tempo que o Cavaleiro de Arkham é o Jason Todd, mas daí ele tenta se negar, ele tenta fazer outra maneira, que não pode ser ele. Eu até acho que a teoria faz bem sentido, faz muito sentido, até porque porque não faz muito sentido o Batman não descobrir algo que é muito óbvio, né? O cara tem alucinações que o Robin morrendo só agora. Ele não teve alucinações do Robin morrendo, Jason Todd morrendo no Arkham Asylum, quando ele tava com o gás do medo. Ele não tava com as alucinações nem com
quando ele estava envenenado com o sangue do Coringa lá no Arkham City. E daí ele só tá com as mensagens do Robin só agora. Só agora que ele tá querendo descobrir a identidade do Cavaleiro de Arkham, que é um conhecido dele. Então meio que tipo, é óbvio. Mas daí ele tenta se negar que é o Jason Todd. Pra mim essa teoria sobre o Cavaleiro de Arkham faz bem mais sentido do que o Cavaleiro de Arkham não existir, né? Muito mais sentido. Isso daqui é bem simples, tá? Se você for reparar em posters do próprio Batman Arkham Origins e até do próprio Batman Arkham Knight, você consegue perceber que tem posters da Zatanna, de apresentação da Zatanna. Caso vocês não lembrem, caso você esteja na caixa e não lembre, um armário, nossa. Seu boiola do caralho. Que a Zatanna é uma personagem do núcleo mágico da DC e ela é até bem importante assim, do núcleo mágico da Marvel. Quer dizer, da Marvel não, da DC. Você é vergonha da profissão! Só aparece nos posters, ela não aparece fisicamente nos jogos. E eu acho que nem vai aparecer, porque a Zatanna é uma personagem muito específica assim pra aparecer fisicamente no jogo desse universo Arkham. Mas até que é legal essa referência aqui. Eu acho que também já teve menções no Arkham Knight ao Monstro do Pântano e ao próprio John Constantine. Mesmo eu achando que não precisa de ter menções aos personagens mágicos da DC no Arkham, porque tipo, eles não vão nem aparecer mais porque precisa de menção neles. Talvez lá na época eles estavam pensando em fazer um jogo da Liga da Justiça Sombria, mas eu acho que não, acho que é só teorias vazias mesmo e eu acho que não tem nada a ver. A origem do Victor Zsasz no universo Arkham é explicada nas missões de telefone do Arkham City. A cada telefone que você acha no Arkham City começa a falar com o Victor Zsasz, e daí começa a missão dele, a gente tem que vir ao tempo certo no telefone, e daí quando a gente consegue um tempo para hackear o negócio dele, pra gente conseguir entrar no esconderijo do Victor Zsasz, que ele tá capturando os civis lá, os prisioneiros políticos que estavam lá por perto, e daí ele ia matar esses caras e o Batman tinha que impedir hackeando o sistema dele. Mas enquanto acontecia do Batman hackear o sistema dele, ele contava a história dele. Basicamente, vou resumir aqui, o Victor Zsasz era um rico, um playboy, que nem o Bruce Wayne, mas os pais dele morreram, e daí ele ficou sozinho. E em vez de ele virar o Batman, que nem o Bruce Wayne, ele decidiu entrar para as drogas, ele resolveu entrar para um de apostas, que é a mesma coisa. O que você tá falando? Merda. E daí ele gastou todo o dinheiro que ele tinha em apostas no Iceberg Lounge. Caso você não saiba, o Iceberg Lounge é uma festa de famosos que era organizada pelo Pinguim. O Zsasz, ele perdeu todo o dinheiro dele fazendo apostas com o Pinguim, e depois ele queria se vingar daquele anão. Mas cada vez que ele apostava mais, ele perdia mais dinheiro, até no momento que ele ficou sem nada de dinheiro, até que ele saiu do Iceberg Lounge e foi assaltado por um ladrão aleatório de Gotham, que não é muito difícil, né? O que mais tem em Gotham é gente criminosa. Chupa que a cana é doce, meu filho. E daí eles tentam roubar o Victor Zsasz, mas daí o Victor Zsasz mata esse criminoso, e daí ele sente uma libertação por ter matado esse cara, e daí ele decide matar todo mundo que tiver na frente dele. Ele acha que é a libertação das pessoas. Um maluco, né? Com certeza o vilão mais maluco do Batman é Victor Zsasz. E essa é a origem dele no universo Arkham. Se não me engano, nos quadrinhos é um pouco diferente, mas essa é a origem dele no Arkham. John Jones, o Caçador de Marte, um personagem bem recorrente na Liga da Justiça. Acho que todo mundo conhece ele, né? Ou pelo menos conhece um pouco, né? É um membro importante da Liga da Justiça,
que é mencionado no Batman Arkham Knight. Caso vocês não lembram dele, ele aparece no filme da Liga da Justiça de Zack Snyder, que é o maior sonífero que pode existir. Se você tá com sono e quer assistir um filme lá pra dormir, o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder é o melhor, porque ele é um sonífero. Devia ser cancelado. Aquele filme. Mas o ET Bilu, que é o Caçador de Marte, ele aparece lá no filme. Mas não estamos aqui para falar do filme, né? Estamos aqui para falar do jogo. E ele não aparece fisicamente, óbvio, né? Se o Caçador de Marte aparecesse fisicamente no Arkham Knight, vocês já estariam sabendo. Mas aqui ele aparece um dos nomes aqui de policiais que estão no DCPD. Que não, na verdade não é o nome Caçador de Marte, tá lá, obviamente. E sim John Jones, que é o nome civil do Caçador de Marte. Aconteceu uma coisa parecida com o Thomas Elliot, que é o Silêncio do Não Silêncio, que ele tem um dos nomes dos médicos do Asilo Arkham, tem o nome do Thomas Elliot, porque Thomas Elliot é um vilão que é um médico, né? Que é até explicado no Arkham City. Então basicamente é isso. Ele, por alguma razão, o Caçador de Marte do Arkham, ele não é membro da Liga da Justiça, pelo menos até o Esquadrão Suicida, onde os membros da Liga da Justiça são o Batman, o Flash, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o John Stewart, e só. Nem o Aquaman faz parte da Liga da Justiça do Arkham. Então a gente não sabe muito o que futuro reserva a Caçador de Marte no universo Arkham. A gente só sabe que ele existe. Rei dos Condimentos. Meu vilão favorito do Batman, só que não, né? Ele aparece no Batman Arkham, mas não é fisicamente, obviamente. E sim, ele é mencionado, tem um easter egg dele no Batman Arkham Knight, que vamos admitir, né? Não precisava, né? Não precisava de mencionar ele, nem pra mencionar precisava de mencionar, né? É verdade. Porque, pra quê? Tipo, nem pra piada o Rei dos Condimentos serve, sei lá. Que isso, cara? Como que um cara que joga ketchup e mostarda nas pessoas vai aparecer no Arkham de alguma forma? Até o Ventrilo, porque ele usa o Scarface tal, como fantoche e tal. Até ele é meio excluído assim no Arkham. Imagina um cara que joga ketchup e mostarda nas pessoas. Mas aí, né? Por os 3 fãs do Rei dos Condimentos, ele é citado no Arkham Knight. Bem, isso aqui eu não deveria estar no iceberg, tá? Mas eu queria expor aqui uma coisa que aconteceu comigo lá no Arkham Origins, onde eu tava lá na prisão Blackgate, querendo enfrentar o Coringa, obviamente, o Coringa e o Bane. E nesse momento do jogo, a gente já tinha descoberto que o Máscara Negra na verdade era o Coringa. Então o Roman Sionis sai de cena. A gente já até descobre ele vaza, e daí a gente tem que fazer as missões secundárias dele, que é quebrar as caixas dele e tal. E daí a gente consegue enfrentar o Roman Sionis, Máscara Negra original, e daí a gente prende ele. E nesse momento final do jogo, eu fiz um teste, tá? Pode ser que isso não aconteça com vocês, mas na parte que a gente tem que colocar a bomba de cola pra gente conseguir vir na água. Quando eu morri, porque eu sou muito burro, né? Eu morri lá e caí na água, sei lá, não me lembro. Apareceu uma cena de morte, porque as cenas de morte do Arkham são bem icônicas. Apareceu a cena de morte do Máscara Negra. Isso não faz sentido algum, já que o Coringa já tinha revelado que ele não é o Máscara Negra tal, que ele é o Coringa, e ele já não usava mais a roupa do Máscara Negra há um bom tempo no jogo. Além do Roman Sionis nessa altura do jogo, ele já estava preso. E se ele não estava preso, se não fez a missão secundária,
pelo menos ele tava sem a máscara, porque ele aparece com a máscara, a roupa completa, intimidando o Batman da cena de morte. Isso com certeza é um erro que fizeram. Eu não sei se isso acontece aí com vocês, testam aí se vocês têm aí Batman Arkham Origins e chega aí nessa parte para vocês verem. E tem uma cena de morte do Máscara Negra, sendo que não faz sentido algum ter uma cena de morte com Máscara Negra, sendo que o Máscara Negra já tava jogando no Vasco nessa época. Na verdade ele não morreu, né? Tô fazendo uma insinuação assim, mas ele não tinha morrido, ele só foi preso, mas mesmo assim ele não deveria aparecer na cena de morte. Faria muito mais sentido ter uma cena de morte com o Bane ou com o Coringa, que é o que acontece mais pra frente do jogo. Mas aqui com certeza é um erro. Não sei se isso aconteceu com muita gente, só foi comigo, mas isso é um erro aí de Arkham Origins, um erro de continuidade. Porque tipo, no Arkham City tem tudo um desenvolvimento, tipo, quando a gente é derrotado pelos capangas do Coringa, quando o Coringa já tá morto e a gente já zera o jogo, não aparece o Coringa, obviamente, porque o Coringa tinha morrido, e na verdade aparecia a Arlequina. E faria muito mais sentido, já que a Arlequina continua viva e saudável no Arkham City, depois de zerar o Arkham City. Então isso aí é um erro aí, não sei se muita gente viu, mas um erro aí de Arkham Origins que pouca gente sabe. Caso vocês não lembrem, Injustice, lançado se não me engano em 2013, teve seus quadrinhos lá, onde o Superman vira um ditador, vira um cara do mal e mata geral. Simplesmente um dos únicos que sobra para ser a insurgência é Batman. Ele traz heróis do universo principal, que são os heróis bonzinhos, para a realidade dele, para conseguir derrotar esse Superman do mal. E por que eu tô falando aqui de Injustice, Gods Among Us, que é o primeiro jogo? Muito porque nesse jogo a gente consegue jogar com os trajes de Batman Arkham nesse jogo, que são especificamente Batman, Coringa e Mulher Gato. A gente consegue jogar com esses trajes assim, e se você quiser, se você tiver Injustice 1 aí com você, não sei se a versão normal ou só com a versão Ultimate Edition do Injustice 1, que acho que todo mundo deve ter, né? Acho que ninguém tem a versão normal do Injustice, só a Ultimate. Você consegue trocar os trajes deles e vocês conseguem colocar o traje aí, se tiverem curiosidade, pode colocar o traje do Batman com a roupa do Batman Arkham City, o Coringa com a roupa, com o visual dele lá no Arkham City também, e também a Mulher Gato. Infelizmente o Bane e nem o Solomon Grundy, eles têm o visual dele do Arkham City de volta aqui no Injustice. Seria bem bom se isso acontecesse também, mas já tá legal, né? 3 visuais aí, 3 personagens aí que tem os visuais do Arkham no Injustice. Caso vocês não lembrem, no Arkham Asylum, quando você zera o jogo, você desbloqueia um traje mais tecnológico, que é o traje que a gente usa para os modos de desafios. A gente não usa ele no modo história em nenhum momento, nem quando a gente termina de zerar o jogo. A gente só usa ele no modo de desafio. E quando a gente vê o traje mais em detalhes, a gente percebe que ele tem uma semelhança muito grande com o traje do Arkham Origins. E por que isso? Porque na verdade os desenvolvedores tiveram o carinho de fazer o traje do Arkham Origins ser um traje do Arkham Asylum e meio que justificar que aquele traje do Arkham Origins que a gente usava no modo de desafios era o primeiro traje do Batman em patrulha, que era o traje que ele usava no Arkham Origins. Esse era o traje que ele usava no Arkham Origins, que era os primeiros anos do Batman, que Batman Arkham Origins os primeiros anos do Batman, no terceiro ano se não me engano. E daí justifica o porquê que no modo desafios tem esse traje no Arkham Asylum, porque esse era o visual era o traje que o Batman usava antes de usar o traje de Arkham City e de Arkham Asylum.
Pra ser bem honesto, eu nunca vi algum sentido dele usar no começo de carreira um traje super tecnológico e daí depois ele, vamos dizer assim, inferiorizar e daí ele usar uma roupa que não é tão tecnológica assim. Que você pode falar até faz mais sentido, porque o traje tecnológico é mais pesado, o traje que ele usa no Arkham Asylum no City é mais leve, mas também não faz muito sentido porque no Arkham Knight ele já usa uma roupa mais tecnológica que tudo. Então pra mim não faz muito sentido, mas até que é um bom conceito de continuidade aí que eles fizeram. Tem alguma conexão assim, mesmo a gente sabendo que faz parte do Arkham Origins e o Arkham Asylum, porque o Arkham Origins são feitos com outros desenvolvedores, não é Rockstar que faz. Mas é legal a gente ver assim que eles tiveram o capricho de pegar um traje que já estava na lore do Batman Arkham da Rockstar. Isso aqui é até bem óbvio quando você joga o Arkham City, Batman Arkham City, e daí você faz a missão secundária do Azrael. É só isso! E daí depois, né, fizeram o Batman Arkham Knight. Porque na missão secundária do Batman Arkham City, você encontra o Azrael em lugares específicos do mapa. Ele faz um sinal assim, faz um símbolo. Faz o L. E aí quando você achar todos os sinais que o Azrael deixa no mapa, você encontra a localização do Azrael. E daí você vai lá no cemitério da igreja. E daí ele fala que as cinzas de Arkham, Quem dera fosse anal. vai fazer o Gotham queimar. E o Batman queimaria junto. É mais ou menos uma parada assim. Mais ou menos assim que ele fala. E daí o Batman fala que não acredita em contos de fadas. E daí ele sai. E daí a gente descobre que na verdade é Azrael tal. A gente descobre a origem dele, que já a libera a build dele. Já que ele estava descrito por desconhecido. Quando a gente faz esse negócio, a gente descobre mais ou menos qual é a do Azrael. E também ele volta lá com Knight, dizendo lá que, até mencionando a missão secundária, que ele fala que eles se encontraram no Arkham City e que o que ele viu lá no Arkham City era real e que o Batman morreria naquela mesma noite. E daí tem lá todo um treinamento lá com o Azrael e tal. E daí mostra que realmente o Azrael viu o futuro, já que naquele mesmo final daquele jogo o Batman queima mesmo, ele explode a mansão Wayne e daí ele morre supostamente. Então, dizendo assim, o Azrael viu o futuro, né? Ele não viu que na verdade ele estava fingindo a própria morte, mas ele previu que a mansão explodiria e que ele queimaria supostamente. E até no final do jogo mostra um Batman usando gás do medo, que muita gente teorizou que era próprio o Azrael usando a roupa do Batman, mas é revelado no Esquadrão Suicida, né, sempre ele, que na verdade aquele era realmente o Bruce Wayne que enlouqueceu lá. A gente sabe que o Homem Calendário é um vilão até meio bunda assim do universo do Batman. Tem versões dele que ele é até legal, mas no geral um personagem assim que não precisava, né? Mas no Arkham City ele aparece preso, né, numa cela de vidro, fazendo referência ao quadrinho do Longo Dia das Bruxas, onde o Homem Calendário aparece numa cela de vidro. Mas aqui eu não tô aqui para falar disso, eu tô aqui para falar do Homem Calendário no Arkham Knight. Porque lá quando a gente visita o Homem Calendário no Arkham City, lá na sua cela, lá no tribunal do Solomon Wayne, o Homem Calendário fala que ele vai estar lá no dia da queda do Batman, no dia que o Batman vai morrer. E morreu. E daí a gente não liga muito pra isso, ele é só um doidinho gordo e careca. Ele é até bonito, né? Então a gente não liga muito pra isso. Mas aí a gente vê que ele não aparece realmente no Batman Arkham Knight, mas no jornal lá da Vic Vale, onde mostra a explosão do Batman,
A gente consegue ver que do lado dela tem um cara que tem que é careca, né? E tem o mesmo negócio na cabeça dele que o Homem Calendário tem. Com certeza aquele dali era o Homem Calendário e ele fez realmente o que ele falou que faria, né? Ele estaria lá na morte de Batman. Silêncio aí, silêncio, porque agora que eu vou falar. Isso é uma piada bem gostosa. O Silêncio, um vilão aí que é até bem desconhecido assim do universo do Batman, muito porque, né, ele não apareceu assim em tantas obras, mas o Paul Dini, o criador original assim, que fez os roteiros do Batman Arkham City e do Batman Arkham Asylum, e está planejando o Silêncio ser o grande vilão assim, junto com o Espantalho, do Batman Arkham Knight. E eu vou falar isso quando eu vou falar do Alpha do Batman Arkham Knight. O Silêncio, como eu disse, como eu mencionei lá quando eu falei do Castelo de Marte, ele aparece num mural com o nome do Dr. Thomas Elliot, que na verdade é o nome verdadeiro do Silêncio. O agente libera uma build do Silêncio e curiosamente ele fala que já teve brigas assim com o Batman, mesmo a gente sabendo no Arkham City que eles mudaram um pouco isso e que lá no Arkham City seria a primeira vez que o Silêncio se encontrou com o Batman e não, tipo, tava dizendo lá no Arkham Asylum que parecia que era um vilão recorrente assim do Batman, porque não era, né? Na verdade naquela época ele era só um doutor. E ele já começa a virar um vilão mesmo, que é o Silêncio, só no Arkham City. Ele se encontra com o Batman só no Arkham City mesmo. Já no Arkham City, né, quando a gente acaba com os primeiros prisioneiros ali que a gente enfrenta lá na igreja, a gente descobre que tem um cara que tem umas faixas assim na cabeça que é parecido com a do Silêncio. E daí, né, a gente não é. E daí tava falando que ele era o Homem Science não, o Thomas Elliot. Então, se a gente for ver, já que seria a primeira vez que o Batman enfrenta o Silêncio, ele não tem muito o que desconfiar. E daí ele segue o caminho lá pro Coringa. E daí a gente libera uma nova missão secundária, que é a de vários assassinatos, onde o criminoso ele tira o olho das pessoas. Quando a gente interroga as pessoas que estavam falando assim, a gente descobre que, já que o Bruce Wayne ainda estava lá em Arkham City, eles falavam que era Bruce Wayne que estava matando as vítimas. O Batman fala que não, né? Óbvio que ele é o Bruce Wayne. E daí ele investiga mais. E daí vai lá investigar a localização desse vilão aí de identidades. Ele vai lá na casa dele, na casa do Silêncio, né? Descobre que tem uma gravação lá falando que ele replicou o rosto perfeito de Bruce Wayne. E daí o Silêncio aparece e tira as faixas que ele tem na cara e mostra que ele tá com o rosto de Bruce Wayne. O Batman até fica impressionado e daí ele sai de Arkham City. O Batman disse que já sabe de quem é o ladrão de identidades e na verdade ele era Thomas Elliot, um amigo de infância de Bruce Wayne, e que ele e quando ele resolver tudo que tinha para resolver em Arkham City, ele iria atrás do nosso Thomas Elliot, o Silêncio. Já em Arkham Knight, eu já disse, ele seria um dos vilões principais do Arkham Knight, mas e daí Paul Dini saiu de Arkham Knight e na verdade ele foi diminuído para um papel bem menor. Na verdade, lá nas empresas Wayne tinha Bruce Wayne ameaçando um funcionário qualquer e daí o Batman derrota ele facilmente. Infelizmente foi assim que terminou a nossa estadia do nosso querido Silêncio, a saga Arkham. Paul Dini tinha planos maiores para o Silêncio em toda essa saga Arkham, mas ele acabou sendo só um bandidinho que foi preso assim tão fácil assim no Arkham Knight. E essa foi a estadia de Silêncio, a saga Arkham.
Hugo Strange, um dos vilões, né, como eu já tinha, eu não sei se eu já tinha dito, um dos vilões de Batman Arkham City, já que ela também tinha o Coringa e o Ra's al Ghul. O Hugo Strange tinha prisioneiros que ele tinha cobaias que ele usava para fazer seus experimentos. Isso já no Arkham Asylum, como a gente poderia ver lá no Arkham Asylum, tem doidinhos lá que são meio malucos, que o Coringa solta, acho que vocês lembram deles. E se a gente for vendo, faz muito sentido esses caras ficarem assim. E é explicado lá no Arkham City que na verdade eles foram cobaias dos experimentos de Hugo Strange. E os experimentos que davam certo, que o Hugo Strange fazia com eles, possivelmente eles viravam guardas da Tiger. E os que davam errados, eles viravam esses bichos aí que vocês estão vendo na tela. Os bichos totalmente horrorosos, assim, que a gente via lá no Arkham Asylum. Se não me engano, eles não aparecem no Arkham City, se não me engano. Eles só aparecem no Arkham Asylum, nesse momento do jogo que o Coringa libera um monte deles. E até bem da hora que eles justificaram esse negócio de ter esses prisioneiros malucos aí do Arkham Asylum, justificando que na verdade foram os experimentos do Hugo Strange. Eu não sei se o Paul Dini pensava que já tinha a ideia que eles seriam realmente cobaias do Hugo Strange, ou se na verdade isso foi um retcon, alguma coisa assim, mas até bem legal, né? O Exterminador, ele é um vilão que apareceu pela primeira vez no Arkham Origins mesmo, e depois por alguma razão ele sumiu no Arkham, né? Muito porque eles tiveram a ideia de introduzir o Exterminador no Arkham Origins, um jogo que em ordem de lançamento lançou depois do Arkham Asylum e do Arkham City. Depois do nada ele aparece assim, depois de, sei lá, 9, 10 anos depois dos eventos do Batman Arkham Origins, jurando vingança ao Batman no Arkham Knight. Mas também, né, o Exterminador perde de uma maneira, assim, numa batalha de tanque pro Batman. É uma parada meio ridícula mesmo. Mas não tô aqui para falar do Exterminador e seu tanque no Batman Arkham Knight, e sim eu tô aqui para falar de Exterminador em Batman Arkham Asylum. Porque caso vocês não lembrem, caso vocês sejam muito engajados aí no Batman Arkham Knight, e isso já tem zerado aí 100%, vocês conseguem já ver, né, que o Exterminador não é citado nem em easter egg no Batman Arkham Asylum. Ele não aparece nem tipo referência, bios escondidos. Ele não é citado de nenhuma maneira no Batman Arkham Asylum, nem no Batman Arkham City. E o engraçado é que aqueles armas de cabos lá que a gente usa, que a gente sobe no cabo e tal, aquela arma é explicado lá no Arkham Origins, aquela arma era do Exterminador, né? Então acho que de alguma forma deveriam mencionar o Exterminador, mas enfim, isso aí é mais um retcon que eles fizeram para justificar o lançador de cabos do Batman do que realmente um negócio que deveria ser explicado nos jogos anteriores, porque eles não sabiam, né, que essa seria a explicação para o lançador de cabos do Batman. Por que eu tô aqui mencionando o Exterminador no Arkham Asylum? Porque num quadrinho que eu acredito não ser oficial, como todos os quadrinhos que são de mídias que não são de quadrinhos, que por alguma razão eu nunca vou entender esses negócios aí da Marvel, da DC, que eles querem que eles continuam coisas assim, que são de séries, que são de games, eles continuam, são de filmes, eles continuam nos quadrinhos. E o quadrinhos é uma mídia muito nichada para isso. Tipo, o cara que jogou o jogo, ele não vai consumir o quadrinho que é envolvendo o jogo. O cara que assistiu o desenho, ele não vai assistir o quadrinho, quer dizer, ler o quadrinho para entender as coisas. Ele não vai, o cara que assistiu o filme, muito menos também. Então, tipo,
explicado de uma maneira muito nichada. Então por isso muitas vezes os quadrinhos que eles fazem não são oficiais. E tipo, se é pra fazer quadrinhos que não são oficiais do Batman Arkham, é melhor nem fazer, né? Mas eles tentaram. Existem muitos quadrinhos aí envolvendo o Batman Arkham Knight e o jogo dos Esquadrão Suicida. E num desses quadrinhos, que é mais explicando a origem do Jason Todd, como o Cavaleiro de Arkham, que inclusive eu vou falar a origem dele mais pra frente, do Cavaleiro de Arkham, no universo Arkham. Quando o Jason Todd sai da prisão que ele tava lá no Asilo Arkham, porque eu vou falar mais pra frente, mas o Jason Todd estava preso no Asilo Arkham enquanto a gente estava jogando com o Batman no Batman Arkham Knight, quer dizer, no Batman Arkham Asylum. Enquanto a gente estava jogando lá o jogo, o Jason Todd tava lá preso. E no quadrinho, quando ele sai, né, ele sai da prisão que ele tava, o Exterminador confronta ele. E né, é um negócio que não faz muito sentido, já que em nenhum momento é citado que o Exterminador tava de alguma forma no Asilo Arkham naquele momento. E é explicado que o Exterminador foi confrontar o Jason Todd quando a gente tava na batalha lá com o Coringa, quando o Coringa vira aquele bicho lá horroroso e a gente enfrenta ele lá no final do jogo. O Exterminador, ele confronta o Jason Todd, como eu já disse, e ele perde, se não me engano, ele perde do Jason Todd, mas mesmo assim, pelo menos poderia ter um pouquinho de embasamento, né? Porque do nada o Exterminador tava lá todo esse tempo, no Asilo Arkham, e ele nem se atreveu a impedir o Batman. Porque vamos admitir que o Exterminador tem super capacidades de impedir o Batman em alguma coisa, tipo, sei lá, ele tá lá correndo e planando lá na Ilha Arkham. O Exterminador poderia vir lá e, sei lá, com um sniper atirar na cabeça dele. Tipo, pode ser uma coisa assim, tá ligado? Porque ele tava no Asilo Arkham todo esse tempo e não interviu na rebelião do Coringa, porque é explicado lá que ele tava do lado do Coringa na rebelião, já que ele para, né, o Jason Todd de sair da cela dele. Então, né, é isso aí. Exterminador estava no Asilo Arkham e você não sabia. Bem, eu tive que parar aqui o vídeo porque nesse vídeo já teve a camada 1 e a camada 2, e daí no possível próximo vídeo, e daí eu falo da camada 3, 4 e 5. E daí tipo tinha as outras coisas aqui na gravação que eu falei, aí daí eu deixei pra lá e deixei só essas duas camadas mesmo, porque o vídeo já tá ficando meio longo. Eu vou tentar editar pelo notebook, já que editar pelo celular é bem difícil, né, e também limita muito a qualidade do vídeo. Então acredito que pra terceira parte, quarta e quinta, eu vou fazer pelo notebook, editar pelo notebook. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve e até o próximo vídeo.